as histórias da arte têm muitos problemas, né? Você não pode querer tomar as histórias da arte como modelos fechados ali, como se fosse aquele universo de autores que foram, de artistas que foram selecionados ali pelos autores das histórias da arte, como se aquilo ali fosse uma seleção já fechada do que tem importância, do que merece ser levado em consideração e do que merece ser desprezado. As histórias da arte, elas têm muito da visão do tempo em que foram escritas. Então, determinadas épocas têm um interesse maior por algumas manifestações de artistas, de arte específica. Você pega as histórias da arte, foram escritas no início da década, no início do século XX, e compara com as histórias da arte escritas atualmente, no século XXI, você vê que o rol de artistas mudou bastante. É claro que existem aqueles autores ali, aqueles pintores, escultores, arquitetos que são indiscutíveis, têm uma qualidade indiscutível. São autores que são matriciais, né? Então, a partir daqueles artistas, outros desenvolveram, outros criaram as suas obras. Então, esses artistas são indiscutivelmente mantidos, apreciados, admirados. Agora, outros tantos não. Você pega, por exemplo, você vê fenômenos interessantes. Por exemplo, são artistas que não se encaixam ali naquelas linhas de desenvolvimento e que são excluídos. E aí, de tempos em tempos, você sabe que aqueles artistas existem, você sabe que aqueles artistas ali têm um interesse histórico, têm um interesse como arte, mas pelo fato de não se encaixarem nas linhas de desenvolvimento, não foram colocados nas histórias da arte, e por não terem sido colocados nas histórias da arte, eles foram então alijados da história. E de tempos em tempos surgem, né, exposições como se aqueles artistas tivessem sido descobertos. Mas eles não foram descobertos, aqueles artistas são conhecidos e que estavam simplesmente deixados de lado por motivações várias, por desinteresse da época em que nós vivemos, por aquele tipo de linguagem. E aí passa um tempo e surge, né, são os revivals, surge aquele interesse pela manifestação de determinada linguagem, determinada linha ali de desenvolvimento da arte. As histórias da arte também ignoram, por exemplo, a produção dos regimes totalitários, a produção do socialista, da União Soviética, a produção do nazismo. Você fala, olha, mas nada do que foi produzido durante esses regimes tem valor, tem importância? É claro que tem importância. É claro que houve artistas soviéticos, nazistas, fascistas, que tiveram uma importância. Agora, pela proximidade histórica que ainda existe desses movimentos, e pelo fato desses movimentos ainda estarem, de certa forma, vivos, né, na mentalidade das pessoas, para que não haja ali um incentivo ao recrudescimento dessas ideologias, esses artistas acabam sendo deixados de lado. Não vamos estudar esses artistas aqui, não vamos divulgar esses artistas, porque isso pode acabar fomentando essas ideias, né, nazistas, comunistas, enfim. Você pega um artista como Arno Breca. Arno Breca é um excelente escultor. Agora, o sujeito teve um envolvimento ali com o nazismo do qual não há como você se livrar. Você vai analisar a obra dele, você vai colocar a obra dele sempre à sombra dessa participação direta dele naqueles ideais ali nazistas. Mas você pode também ser
mais justo ainda. Qual é a grande justiça a ser feita com o Arno Breker? Ele participou do nazismo? Participou, ele era nazista? Muito provavelmente. Agora, muitas obras dele não tinham aqueles títulos. Ele apresentava as obras, criava as obras a partir de determinada ideia, e aquelas ideias ali eram, então, deixadas de lado, e a direção do partido nazista renomeava as obras para que colocasse aquelas obras como veículo de propaganda. Então as pessoas, a população, via aquelas obras não a partir do título dado pelo Arno Breker, mas a partir do redirecionamento feito ali pelos dirigentes do partido nazista, para que aquela obra ali apontasse não para as ideias defendidas, desejadas pelo Arno Breker, mas pelas ideias defendidas pelo regime totalitário. Mas isso tudo você fala, as pessoas ficam, sim, tá. As pessoas têm o pé atrás, porque devido à proximidade histórica ainda com aquele movimento. As histórias da arte também ignoram, por exemplo, a produção de música, a produção de cinema. Você não vai encontrar uma história da arte que englobe a música. Lá pelas tantas, você percebe que essas histórias da arte são todas elas histórias das artes plásticas. Elas não são histórias das artes. São histórias da pintura, da escultura, e que tem ali a arquitetura ali como, né, um capítulo assim meio deixado ali, meio em dúvida, porque a arquitetura tem um caráter utilitário. Então não é apenas uma construção intelectual, é uma construção utilitária. O que no século XX levou muitos a defender que até absurdos de que a arquitetura não seria arte e tal, mas essa visão já foi deixada de lado. É claro que ainda perdura em muitos círculos, mas isso não corresponde à realidade. É claro que você pode criar uma arquitetura baseada em aspectos meramente técnicos, uma arquitetura que se distancie do caráter de arte. Você pode criar uma arquitetura que seja apenas utilitária. Isso, é claro, é uma produção humana, então você pode redirecionar aquilo ali para qualquer lado. Você não vai encontrar também, nas histórias da arte, uma produção, um enfoque à produção, por exemplo, de mobiliário, um enfoque à produção de cerâmica, um enfoque à produção de porcelana. Você não vai encontrar isso. O mobiliário pelo aspecto utilitário. Bom, tudo bem, é utilitário, mas você vai deixar de lado essa produção pelo simples fato de ser utilitária? Não pode. Aquilo ali também é representativo de uma época. Aquelas obras ali, elas têm importância. Você não pode simplesmente fingir que aquilo não existe, que aquilo ali não foi produzido. Então, isso são aspectos das histórias da arte que você tem que considerar, porque senão você lê uma história da arte e acredita que aquilo ali é um modelo fechado, que aquele modelo ali já está encerrado e que não tem mais o que acrescentar ali. Essas histórias da arte também ignoram, por exemplo, a arte erótica, a produção erótica. Então, você vê aquelas desenroladas da história da arte e tal. Você fala, tudo bem, mas e a produção erótica? Onde é que está? Não está. A produção erótica é deixada de lado, porque talvez por uma questão moral, você vai publicar um livro de arte erótica, que vai ter coisas eróticas ali, como é que você vai colocar? Numa fotografia de um lado tem uma figura da cruz, na imagem da página seguinte tem uma cena erótica. Então acaba tendo ali um certo filtro também moral para a história da arte. Então isso tudo não é dito. As pessoas pegam as histórias da arte, leem, tal, analisam ali as obras, sim, mas e a seleção? Como é que foi feita essa seleção daí? Você não pode deixar
essa dúvida de lado. Você tem que se perguntar, ora, isso aqui é uma visão determinada que evidentemente foi filtrada, passou aqui por uma peneira. Outro aspecto também das histórias da arte é que elas às vezes caem num erro silogístico. O que é o erro silogístico? É o erro de se acreditar que uma obra é a tese, aí tem uma obra seguinte que é a antítese, e aí tem uma terceira que é a síntese, que já traz uma nova tese, que aí a seguinte tem uma antítese e uma síntese, como se isso tudo fosse um desenrolar silogístico exato, como se fosse assim, como se as obras de arte fossem apenas uma consideração linear, né? Uma consideração apenas lógica em cima de um elemento. As obras de arte, a arte não é uma linguagem meramente lógica, então ela tem de ser considerada também sob esse ponto de vista da negação do silogismo, da negação dessa visão estritamente lógica. Então você aplicar essa interpretação lógica, silogística para a história da arte, isso também deixa lacunas, porque o que não se encaixa dentro daquele silogismo é deixado de lado pelo simples fato de não se encaixar naquele modelo silogístico que você estabeleceu. Você não, que o autor da história da arte estabeleceu a priori. Então esses são os problemas das histórias da arte que você precisa considerar. Você vai ver, por exemplo, com relação à produção de arte erótica, isso tudo começou a ser divulgado apenas a partir da década de 1960. Na Itália, no final do século XIX, tinha ali uma parte do museu em Nápoles, se não me falha a memória, que era dedicada às obras eróticas encontradas nas cidades de Herculano, Pompeia. E as pessoas precisavam de autorização para entrar nas salas e tudo, para ver as peças. Mas só a partir da década de 1960 é que começaram a haver as exposições internacionais de arte erótica. E então houve uma valorização da arte erótica muito grande. Mas ainda assim, essa valorização não foi incorporada à visão da história da arte. Então, isso é uma lacuna muito grande. Então, são esses os problemas que você precisa considerar quando está diante da leitura de uma história da arte.